Me chamo Fabiano, tenho 30 anos e sou solteiro. Tive uma namorada chamada Keila, ficamos juntos por anos depois de nos formarmos na faculdade. Trabalhei duro para cuidar de Keila, que foi criada em um ambiente protegido, com a esperança de protegê-la para toda a vida. Nós frequentamos a mesma escola secundária, embora tenhamos ido para faculdades diferentes, nosso relacionamento continuou. Finalmente, me senti confiante o suficiente para propor o casamento. Eu tinha acabado de escolher o anel de noivado quando descobri que ela estava me traindo. Estivemos juntos por 10 anos. No início, tentei me convencer de que era um mal-entendido, mesmo quando meu amigo Alif me disse que a viu andando com outro homem ou quando viu o nome Jefferson no identificador de chamadas do celular dela. Eu realmente a amava e estava disposto a perdoar o que eu pensava ser apenas um lapso momentâneo. No entanto, antes que eu pudesse perdoar, ela disse: Fabiano, infelizmente tem outra pessoa. Desculpe, vamos terminar. Um ano se passou desde então, cheio de simpatia dos amigos e tentativas de me arrumar com outras mulheres, mas eu não estava pronto para seguir em frente. Um dia, acabei saindo para beber com Alif, que não via há um tempo. Enquanto estávamos sentados no balcão do bar e brindávamos, Alif mencionou sarcasticamente que ela estava hospitalizada. Ele havia me visto nos piores momentos e tinha uma má impressão de Keila, praticamente dizendo que ela merecia. Ambos éramos da mesma cidade natal e conhecíamos ela e seus conhecidos. Alif soube da hospitalização através dessas conexões. Quando ouvi sobre isso, não senti nenhum sentido de satisfação. Afinal, tivemos 10 anos juntos, e eu tinha considerado casar com ela. Como o dia seguinte era folga, acabamos bebendo na minha casa depois do bar. Depois que Alif apagou bêbado, me vi pensando nela e acabei adormecendo sem perceber, acordando para uma manhã completamente nova. Acordado pela campainha, abri a porta levemente irritado com um incômodo matutino. Havia um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele disse ser primo de Keila. Primo? Pensei, ainda atordoado pela ressaca, enquanto lutava para entender. Alif acordou, viu o homem e exclamou: Bem, este é o cara com quem Keila traiu você. Enquanto eu e o homem nos olhávamos confusos, Alif se aproximou, dizendo: Eu disse, é o cara que eu vi com sua ex-namorada. Lembrei-me do nome Jefferson da tela do celular de Keila, o suposto amante sendo o primo dela. Não faz sentido, então o que está acontecendo? Enquanto eu ponderava isso, Jefferson começou a compartilhar uma história chocante que eu não antecipava. Depois de ouvir sua história, me arrumei rapidamente, pedi desculpas a Alif e o mandei para casa, dirigindo com Jefferson para o hospital onde Keila estava internada. Aconteceu que Keila não tinha traído, afinal. Um ano antes, ela foi diagnosticada com câncer de mama após um exame de acompanhamento e decidiu terminar comigo antes da cirurgia. Ela pressentia que eu estava planejando pedi-la em casamento, então pediu a Jefferson para andar frequentemente pela cidade com ela e ligar quando ela estava comigo, para me fazer suspeitar. Ela estava frustrada que eu não duvidava nem iniciava uma separação, então ela mesma decidiu acabar com as coisas. Não posso acreditar. Não era necessário terminarmos. Jefferson olhou para mim seriamente e disse: Keila só estava pensando na sua felicidade. Ela realmente te amava, então se fez de vilã e se afastou. Quando perguntei por que Jefferson veio até mim depois de todo esse tempo, ele explicou que o tumor havia se espalhado para outra mama dela, exigindo outra cirurgia, e ela estava significativamente enfraquecida em comparação com o ano anterior. Por favor, visite a Keila. Sem você, ela pode realmente morrer. Eu te imploro, ele parecia prestes a chorar enquanto me pedia. Quando chegamos ao hospital, segui Jefferson até o quarto de Keila. Ela parecia ter perdido muito peso. Ela ficou surpresa ao me ver e virou-se, puxando o cobertor sobre a cabeça. Através das lágrimas, ela gritou: Vá embora, por favor, vá embora.
Eu a abracei por trás, suas lágrimas abafadas debaixo do cobertor me perfuraram como uma faca, cheias de tanta angústia. Eu também estava chorando, agarrado a ela como uma criança, repetindo incessantemente: Keila, por favor, viva. Por favor, viva comigo, foi isso que eu estava gritando. Não consigo dizer quanto tempo ficamos assim. Quando ela finalmente parou de chorar e espiou debaixo do cobertor, meu rosto era uma bagunça de lágrimas e muco. Ao ver meu rosto, ela começou a rir de repente. Nesse momento, Jefferson parecia ter ido embora. Enquanto eu limpava o rosto com o lenço que Keila me deu, ela acariciou gentilmente minha cabeça. Você sabe, perdi os 2 seios. Você deve odiar isso, ela disse. Respondi brincando, nunca me importei com a falta deles mesmo. Neste momento ganhei um tapinha em tom de brincadeira. Com ou sem seios, você ainda é a Keila. Não consigo e não quero pensar em estar com mais ninguém, então não fale em nos separarmos novamente. Ela então chorou silenciosamente, com suas bochechas molhadas de lágrimas. A cirurgia dela tinha sido bem-sucedida, mas a recuperação estava se estendendo devido ao estado enfraquecido dela. Para preencher o vazio de 1 ano, eu a visitei no hospital todos os dias. Dia após dia, ela ficava mais saudável, sorria mais, e na época da alta dela ela havia recuperado sua gentileza. Também me reencontrei com os pais dela durante a estadia no hospital, e compartilhamos nossa alegria. Eu já gostava bastante deles quando estávamos namorando, e fiquei genuinamente feliz em revê-los. Jefferson visitou Keila 2 vezes no hospital, convidou-me para tomar algo no quiosque, e agradeci a ele. Ele tinha a mesma idade que Keila e era o primo mais próximo dela, portanto, entendia bem os sentimentos dela e a havia apoiado totalmente. Vendo-a enfraquecida pela estadia no hospital, ele acreditava que ninguém além de mim poderia ajudá-la a se recuperar. À medida que o dia da alta de Keila se aproximava, planejei agradecer Jefferson devidamente, não apenas com uma bebida, mas com algo mais agradável. Então, no dia da alta, com permissão dos pais dela, a levei diretamente para minha casa. Preparei uma variedade de refeições leves, pensando que ela não conseguiria comer muito, além de bebidas doces e petiscos como os que temos no Natal. Decorei a parede com uma faixa que dizia: "Parabéns pela alta". Ela ficou radiante e gritou de felicidade ao ver o quarto. Quando a refeição se acalmou um pouco, ajoelhei-me, abri a caixa de anel que tinha comprado 1 ano antes e a entreguei a ela. Mesmo que você tenha rugas, eu sempre vou te amar, então, por favor, não me odeie quando eu também ficar enrugado. Eu havia elaborado esse discurso de pedido de casamento antes da alta dela. Apesar das brincadeiras de Aleph de que eu poderia ter escolhido algo mais romântico, isso expressava todos os meus sentimentos. Ela havia me afastado, não querendo que eu a visse sem os seios. Antes da cirurgia, ela compartilhou que temia morrer, e após a cirurgia, estava aliviada. Tínhamos terminado porque ela ficou chocada com sua própria aparência. Ela explicou que os seios eram importantes para a identidade de uma mulher, e aquela situação a fazia sentir que não era mais uma mulher. É por isso que eu queria que Keila entendesse que eu nunca poderia desgostar dela, não importando sua aparência. Ela se sentia culpada por perder os seios. Digamos que ela desgostaria de mim se eu envelhecesse e mudasse? Claro que não. Esse era o sentimento por trás do meu pedido de casamento. Compreendendo meus sentimentos, ela aceitou o anel com lágrimas nos olhos. Ela não mudou nos 11 anos em que a conheço, alguns podem discordar, mas para mim, Keila é apenas Keila. Estamos planejando nos casar em breve. A ideia de estar com ela para sempre me enche de uma felicidade indescritível. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi apresentada como empregada pelo seu marido, que tinha vergonha dela, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.